5. Não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, são 5. 5 coisas que você precisa saber sobre o tamanho do seu pau. Pau, do seu pênis, da sua jeba, da sua trozoba. Me conta aí qual é o nome que você dá para o seu amigão. Bom, para quem chegou aqui de paraquedas e tá vendo aí, gente, quem é essa doida falando sobre tamanho do pau? Muito prazer, eu sou Adriana Linares, eu sou terapeuta tântrica e aqui hoje eu vou falar sobre um assunto, eu acho que é um dos temas mais polêmicos aqui desse canal, sobre o tamanho do pênis. Sim, sobre o tamanho do órgão masculino, do órgão sexual masculino, do órgão reprodutor masculino. Porque, se não me engano, o reprodutor, na verdade, são as gônadas, mas o pênis também. Enfim, o tamanho do pênis também, afinal, importa ou não importa? Se você já ficou preocupado, já se perguntou, já se questionou sobre o tamanho do seu amigão, fica no vídeo até o final que com certeza eu vou falar alguma coisa que vai fazer com que você aí mude a sua percepção. Guarda bem essa palavra, mude a sua percepção sobre o tamanho do seu pênis. Primeira coisa, o tamanho realmente importa? E, assim, tem muita gente que me pergunta nas minhas redes sociais, na caixinha de pergunta do Instagram, me pergunta sobre esse assunto. Adriana, tamanho importa? E eu respondo, depende. Depende porque não é só o tamanho que deve ser levado em consideração. Tem algumas pessoas que juram de pé junto, que batem na tecla que tamanho importa sim, Adriana. Não me venha com essa churumela. Que tamanho importa sim. Ok, mas em contrapartida, tem muita gente também que diz que não se incomoda assim com o tamanho, se é muito grande, se é muito pequeno, se é médio, enfim, não se incomoda. Então, resumo da ópera. Conclusão. Se o tamanho importa, depende de cada pessoa, porque o que realmente deve ser levado em consideração são outras questões dentro de um relacionamento, dentro da própria relação íntima, que deve ser levado em consideração além do tamanho do membro em si. Segunda coisa, vamos falar a verdade. Qual é a grande insegurança, assim, dos homens? Qual é a maior insegurança dos homens? A maior parte dos homens, eles se preocupam muito mais com o membro. Por quê? Porque eles não têm, na verdade, não tem um problema real com isso. Ele tem um problema muito mais com o julgamento, com a forma como ele vai ser julgado. Se de repente o pênis dele é um pênis maior, né? Uma coisa que ninguém fala também é o sofrimento dos homens que têm o pênis grande. Eu recebo no meu consultório pessoas com o pênis considerado grande para a maioria das pessoas e relatam casos de ter dificuldade mesmo de ter relação íntima. Então, isso é uma coisa também que tem que ser levada em consideração. Então, a grande questão com relação a essa insegurança, se é grande, se é pequeno, é uma coisa mais para com o próprio corpo. Infelizmente, grande parte dos homens não tem essa conexão genuína assim com o seu próprio corpo, né? Até por uma questão da, da não educação sexual ou da falta de educação, mas da falta de educação pelo não conhecimento mesmo, o homem ele fica muito atrelado à performance, mas a performance relacionada ao tamanho do seu instrumento, ou seja, o homem que teoricamente ele tem um pênis mais avantajado, ele seria de maior valor, né? Do que um homem que tem um pênis pequeno. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração quando se trata de segurança do homem com relação ao tamanho do seu pênis. Terceira coisa, e se eu te disser que o tamanho do seu pênis pode ser muito maior do que você imagina? Você acredita? Pois é. Quando se trata de tamanho, né, do pênis, existe uma questão que se chama a percepção de tamanho. Existe o tamanho de fato e a percepção de tamanho. Inclusive, eu atendi um cliente que veio no meu consultório, veio até a mim me procurando ligeiramente desesperado, justamente com esse relato, relatando que tinha muitos desafios, tinha muito problema com o tamanho do seu pau, com o tamanho do seu pênis.
e que isso estava inviabilizando ele até de ter uma relação mais gostosa, mais confortável, de ter mais prazer, por causa da penetração, né, que isso inviabilizava a penetração. Eu contei tudo, entreguei tudo nesse vídeo aqui, contando qual foi a conclusão que ninguém contaria para ele, só euzinha contei, e qual foi a resolução dessa história. Clica aqui nesse vídeo para ver. A quarta coisa é que tamanho não é documento. E habilidade vence qualquer insegurança. Se você ainda acha assim que o tamanho do seu pênis é um problema, investe em outras, é um problema assim na sua vida, né, de social, na sua vida de relacionamento. É muito interessante você investir em outras habilidades. Habilidades manuais, habilidades com a língua também, dentre outras coisas, massagem também, uma massagem mais sensual, ou falar belas palavras também para sua amada. Tudo isso são eventos preliminares para que você não fique dependendo de uma única ferramenta, no caso, o tamanho do seu membro aí, do seu órgão sexual, do seu pênis, do seu pau, como você quiser falar. A grande questão aqui é a seguinte: não depender só da penetração, sabe? Não depender só de um fator como do tamanho do pau ou somente do pau, porque vai que um dia ele falha, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é sábio ter outras habilidades além só ali do papai e mamãe, do básico. Até porque o prazer ele não tá só na penetração em si. Eu acho que você já sabe disso. Se você não sabe, está sabendo agora. O prazer dentro de uma relação íntima, ele está muito mais ligado assim à conexão, a estar no momento presente, a estar conectado com o corpo da sua parceira, conectado com o seu corpo, conectado com essas respostas que o corpo vai te dando ao longo do processo da intimidade. A quinta coisa, não menos importante, é que se você quer aprender a lidar melhor com essas questões de tamanho, essas circunstâncias, eu sugiro que você clique nesse link aqui, clique aqui, aqui mesmo, onde você vai ver aí o meu vídeo completo, onde eu falo sobre questões de tamanho. Será que tamanho importa mesmo? O que será que elas dizem sobre tamanho? Mulher realmente faz questão de um pênis grande? Ou isso é só coisa da sua cabeça? Beijo!